Amigos, minhas queridas amigas, aqui estamos para mais um encontro com os nossos diálogos. E hoje eu tenho satisfação imensa em receber uma atriz cuja trajetória acompanho há muito, atriz, dramaturga, diretora, e é uma pessoa porque eu tenho uma admiração profunda. É, antes de tudo, uma grande idealista que, anos atrás, formou um grupo de teatro que tem uma trajetória linda, tem feito um trabalho exemplar, que eu sempre digo para ela, precisaria ser multiplicado país afora. Olá, Heloísa Vites. Oi, querido, que alegria estar aqui contigo. Olha, é uma satisfação. Eu estava ansiosa por esse nosso encontro. Dizer que eu tenho uma admiração profunda por você e que estar tendo esse papo com você é uma alegria, porque você é dono do repertório das palavras mais lindas que eu conheço e também das ideias. Então, é uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite, uma honra. Muito obrigado pelas palavras generosas, Heloísa. Heloísa, eu sempre abro o programa perguntando aos meus convidados como foi o encontro deles com a arte. Portanto, faço essa pergunta para você. Olha, foi muito interessante, assim, porque o primeiro contato que eu tive com o teatro foi quando meu pai me levou, aos 5 anos, para assistir a Rapunzel. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu achei aquilo tudo incrível, as atrizes ao vivo. E eu já achei, assim, que a bruxa era mais bonita do que a Cinderela. E eu já comecei a fazer uma seleção de elenco. E eu fiquei muito impactada e também fiquei muito assustada. Eu tinha um encanto, um fascínio, um pouco de medo. Mas eu saí dali enlouquecida. Falei, meu Deus do céu, que coisa louca. Mas passou. E aí eu não tinha muito essa coisa de teatro em casa e tal. E eu falei, bom, eu vou fazer música. Aí eu ganhei um violão dos meus pais também, quando eu tinha 11 anos. E eu comecei a estudar violão. Depois meu irmão começou a fazer bateria. Nós tínhamos uma banda. E aí lá para os 19 anos eu tinha muita facilidade de decorar as letras. E eu sempre amei poema, eu sempre amei literatura, eu sempre amei ler, e a palavra sempre me impactava. Aí eu falei, eu vou fazer um curso de teatro. E aí, nesse curso de teatro, eu lembro que era no Macunaíma, uma escola que eu nem sei se ainda existe, mas era muito interessante. E eu, assim, logo na primeira aula eu já amei, mas quando eu li o primeiro texto, que foi Bodas de Sangue, do Garcia Lorca, e eu vi os diálogos, eu disse assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E foi uma paixão, assim, e eu tive essa certeza, assim, é, claro que daí para frente foi uma loucura, né? Heloísa, você, logo que saiu do Macunaíma, é, conheceu o Grupo Tapa ou demorou um pouquinho ainda? Não, porque aí eu comecei a fazer uma formação de atriz, assim, né? Porque aí eu saí do Macunaíma e eu sempre fui muito Caxias, assim. Então eu queria ir para a USP. Aí mas ainda estava muito cru para ir para a USP. Eu saí, eu fiz um ano de INDAC, que também foi super legal, porque eu tive muita sorte, eu tive ótimos professores, assim. E o INDAC me deu estrutura para então entrar na IAD. Aí eu fiquei na IAD um período, também foi muito legal. E o Tapa surgiu para mim depois de um período assim que eu fiz uma série de. Você sai da IAD querendo fazer espetáculos alternativos, né? Então eu queria fazer espetáculo que não era convencional, assim. E aí, quando eu já estava assim, tinha passado dessa fase de espetáculos convencionais, a Sandra Corvelloni, que tinha trabalhado comigo num dos primeiros espetáculos que eu fiz, chamava Beckett in White, a comédia, e ela me chamou para fazer uma substituição nas Viúvas do Arthur Azevedo, né? Só que ela estava, eu não sei se ela estava grávida ou se ela estava com outro trabalho. Quem fez o teste comigo foi o Eduardo Tolentino. E aí passei, e aí fiquei 7 anos no Tapa. E sou apaixonada até hoje, né? Eu amo o Eduardo Tolentino. A Lola Tolentino, a falecida mãe do Eduardo, também uma mulher
espetacular, super culta, e me ajudou demais, e eu sempre tive esse desejo de aprender, então eu ia com ela fazer os figurinos. E o Eduardo tem uma coisa muito generosa, assim, porque ele dá muito, ele oferece muita instrumentalização, então você tem muitos livros para ler, muitos filmes para assistir, você tem um trabalho de pesquisa profundo, e eu realmente gosto desse lugar do teatro meio Caxias de novo, que estuda, que elabora, que pesquisa, e foi uma grande escola, assim, foi uma escola maravilhosa, porque ali eu fiz Guy de Maupassant, Contos de Sedução, eu fiz os executivos, eu fiz A Importância de Ser Fiel, do Oscar Wilde, que foi o nosso, pelo menos foi o meu grande sucesso no Tapa, que eu tive a honra de contracenar com a Natália Timber, com a Ed Fraser, querida, o Paulo Hesse, a Bárbara Paz, o Dalton Vig, o Brian Penido Ross, o Guilherme Santana. Então foi assim um lugar assim que me deu muito suporte, muita sustentação assim. E que eu sou grata até hoje, eu amo o Eduardo profundamente. E ele ainda continua sendo meu mestre, porque se eu tenho oportunidade de viajar agora, eu fui para a Escócia, para Edimburgo, mas antes nós fomos a Londres para assistir peças, né, Ângela? E aí já liguei para o Eduardo, Eduardo, o que que tem em Londres? E aí ele me dá uma lista. Ele não me deu só a lista de tarefa de Londres, ele me deu de Londres, de Edimburgo e ainda por cima de Dublin, que eu assisti uma trilogia fantástica do maior dramaturgo de lá, que agora eu não estou lembrando o nome dele, ele vai... Mas, então, assim, é um mestre, né? Um mestre generoso, um mestre que ensina, que sabe tudo. Eduardo sabe tudo. O Eduardo devia ter um teatro, um monumento e ficar ali sendo subvencionado só para produzir com o Grupo Tapa as coisas incríveis que ele produz. E, enfim, sou uma felizarda, né, de ter iniciado minha carreira aí, né, assim, com eles. É fantástico. Eu complemento, né, dizendo um diretor estupendo que consegue trabalhar com atores igualmente estupendos, né, Luiz? Nossa, Né? você vê o Zé Carlos Machado, a Clara Carvalho, o Brian, né, o Guilherme, todos eles, e os meninos jovens que estão lá agora, que são ótimos. Eu acho que ele tem um rigor técnico, estético, ele tem um rigor com a nossa profissão, assim, né? Porque eu acho que o grande desafio que a gente enfrenta é ter esse olhar técnico mesmo, preciso, elaborado, científico até, né? Que não é só juntar, chega aí, vamos fazer. Quer dizer, também pode, acho que tudo pode. Dentro, você escolhe que tipo de pesquisa, de teatro você quer fazer, mas eu acho que tem uma coisa que eu aprecio demais, que é a seriedade e o conhecimento, né? Eduardo leu tudo, uma pessoa extremamente culta, conhece tudo, assiste tudo, tem muitas referências. Então, eu acho que ele atualmente é o nosso grande diretor, né? Do Brasil, assim. Sem dúvida alguma. O Eduardo tem uma bagagem que pouquíssimos diretores contemporâneos têm. É uma bagagem pessoal, uma sensibilidade. Uma vez eu falei para ele, um faro delicadíssimo para encontrar talentos, né? Essa gente jovem que está chegando agora no Tapa é uma gente excepcionalmente brilhante, né? É uma escola, mais que uma escola, é uma universidade, né? Né? Luísa, dali, bom, eu sei que você, embora com toda essa vocação aflorada desde cedo, né, para o teatro, você vai fazer direito, né? Já numa determinada fase da sua vida, e nesse momento você acaba criando o seu grupo de teatro, né? Quando você fazia direito dentro da universidade em que você fazia direito. Como é que foi esse processo? Bom, eu tinha começado letras na USP, não tinha terminado, concluído. Eu tinha feito IAD, mas IAD não é terceiro grau, e meu pai é advogado. E ele tinha uma grande frustração de eu não ser formada. E também eu queria
o teatro é tão difícil, né? Tão difícil ser atriz, né? Assim, você se põe à prova muitas e muitas e muitas vezes, né? E eu pensei assim, quem sabe eu não me apaixono pelo direito. E você, uma advogada feliz, tal. E tinha um curso nessa universidade que eu comecei, que era o único curso que eu podia fazer, porque era um curso para terceira idade. E era um curso à tarde. Então, com esse dia que era assim, tipo, das 2 às 4h30, das 2 às 5. Eu não conseguia cedo, porque a gente acorda mais tarde, eu dava aula também de inglês, enfim, a gente faz de tudo até, né? Para conseguir sobreviver. Sim. E aí eu ensaiava à noite, com tapa. Então eu não tinha como fazer a universidade. Quando eu vi esse curso nesse horário à tarde, eu falei, é minha chance. É minha chance. E aí eu fui fazer direito. 5 anos, né? Eu só formou. E eu adorei, eu amei o curso. Eu fui muito feliz no curso. Tenho um grande amigo, o Soter, do curso de Direito. E a vida parece que depois faz todo sentido, né? Só que eu tinha um problema de pagar a faculdade, né? Assim, dificuldades financeiras, como é que eu pago a faculdade com trabalho de atriz e faz um comercial ali, uma peça aqui, um pouco de aula ali e tal. E aí eu propus para a universidade que eu daria aulas de teatro para todos os cursos, um curso de formação, e aí eu ganharia a bolsa. E aí eles param. Assim, eu fui mandada embora várias vezes e depois fui recontratada, mas essa combinação deu certo. E aí eu dava aula de sábado de manhã, sábado o dia inteiro. Eu tinha 80 alunos, eu tinha 40 alunos de manhã, 40 alunos à tarde, que era um curso de teatro que eu amava dar, que era um curso de formação para todas as pessoas que queriam, sei lá, você faz direito, então faz teatro, você faz engenharia. O teatro, eu acho que ele é uma grande ferramenta para não atores, inclusive, né? Você vai trabalhar a voz, o corpo, as emoções, a relação com as pessoas, né? E eu brincava com os meus alunos, eu dizia assim, ó, quem faz teatro comigo não fica sem emprego nem sem namorada, ou sem namorado, porque o teatro vai te dando uma ferramenta, um jeitinho de olhar para o outro, de olhar para si. E eu acredito também no desenvolvimento humano mesmo, pessoal, de sensibilidade e técnicas. E aí eu comecei a dar esse curso e comecei de fato a dirigir os espetáculos, porque até então no Tapa eu era atriz e eu sempre tive assim uma intuição para me dirigir, a direção de cena e tal, mas no, no, no Grupo Gato eu comecei a dirigir os espetáculos e comecei a me apaixonar e era maravilhoso. E depois de 4 anos, esse grupo se profissionalizou, assim. E aí eu cheguei numa encruzilhada, assim, né? Porque a gente se profissionalizou, começou a ensaiar, eu virei diretora do Grupo Gato e enquanto atriz do Grupo Tapa. Mas eu acho que foi em 2012, eu tive que tomar um partido, assim, sabe? Porque o que aconteceu? Eu estava dirigindo já a Doroteia, do Nelson, com o pessoal do Gato, e fazendo a importância de ser fiel. E eu não conseguia mais, ou sei lá, o Conto de Sedução, porque como o repertório do grupo Tapa, ele volta. Então a gente ficava com o espetáculo, achava outra temporada, viajava ou ia para outro lugar. Então a gente tinha remontagens desse espetáculo. E aí, nesse momento que eu tive que pensar e falar, opa, peraí, agora, né? Assim, porque o Grupo Gato foi me tomando de sobressalto, assim. E nesse momento eu tive que pedir licença para o Tapa e falar, não, eu vou me dedicar ao Grupo Gato, né? E lá se vão 20, vai fazer 24 anos. Heloísa, e no primeiro momento vocês tinham a sede dentro da própria universidade, né? Sim. Teatro, vocês tinham um teatro dentro da universidade. Nossa, a gente tinha um teatro desculpe, que a gente reformou, porque depois disso eu ainda fui
Eu fui, como diz isso, diretora de cultura da universidade, então nós tínhamos lá curso de violão, de teatro. Eu consegui fazer ainda nessa universidade mais 2 teatros, reformar. Então nós tínhamos um teatro que chamava Teatro Gil Vicente, que era esse lindíssimo, que ficava na Avenida Rude. Quando ele chegou no ápice, assim, a universidade foi vendida, porque consegui fazer 2 reformas nele. E ele era o teatro dos sonhos. Eu quase morri quando eu perdi esse teatro. Claro, claro. Eu quase tive um treco, assim, porque foram 12 anos lá. A universidade nos deu muita... Eu sou grata a isso, porque ela me deu, no começo da minha carreira de direção, ela me deu sustentação. Então, nós tínhamos um teatro lindíssimo, tínhamos outro teatro lindíssimo ali na Maria Cândida, tínhamos um teatro lindíssimo na... Ai, peraí, bem no... Eu vou lembrar depois. Mais pra Zona Sul, assim, mais afastado. Pô, Campo Limpo. Campo Limpo. No Campo Limpo, a gente fez um teatro que era o ápice, assim. E tinha também no Teatro na Vila Mariana. E tinha umas outras atividades. Então, quando a universidade foi vendida e a gente teve que se mudar de lá, foi um grande choque. Sim. E foi também um teste de resistência, né? Porque Para a sobrevivência do grupo, né? para a sobrevivência do grupo ali foi um momento muito, muito decisivo mesmo. Assim, a gente teve que mudar uma chave, mas eu acho que foi um período bem traumático. É. Luiz, esse grupo, você me disse, né? Ele começa com um grupo amador, depois se profissionaliza. A profissionalização se deu ainda dentro da universidade, não? Sim, deu. Foi. Deu sim. Nós ficamos lá ainda acho que em 4 anos depois que a gente começou, quer dizer, vai ter 20 anos que a gente é profissional. Porque o que aconteceu? Eu precisava ensaiar mais. E essas pessoas não tinham disponibilidade para ensaiar mais, né? E aí a gente teve que... E aí precisava, naquela época, a gente ainda precisava de DRTs, né? Então a gente teve que começar a falar, olha, peraí, quem vai profissionalizar, quem quer ser ator. Então também deu uma mexida no elenco, assim. As pessoas que faziam teatro amador e que não podiam mais, ou não podiam, não queriam, não tinham esse desejo, a gente foi transformando, assim, né? Mas lá a gente fez coisas lindas. A gente começou com Vereda da Salvação, né? Que é um texto do Jorge Andrade maravilhoso. Depois a gente fez Arthur Azevedo, depois a gente fez uma colagem com Harold Pinter, textos contemporâneos, e aí a gente começou com Viúva Porém Honesta. Eu acho que no Viúva Porém Honesta foi quando a gente se profissionalizou, né? Porque depois do Viúva Porém Honesta nós fizemos a Doroteia, né? Assim, mas eu ainda não era atriz, eu só dirigia. Eu fui entrar como atriz no Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que aí a gente assume o teatro mesmo da universidade, assume o grupo e também renomeia esse teatro como Teatro Gil Vicente, que era a coisa mais fofinha e lindíssima do universo. E aí eu começo também esse lugar que é dirigir e atuar, né? Aí eu penso se eu vou fazer um papel pequeno para ver se dá jeito. Eram cenas, o Gil Vicente tem o anjo e o demônio na barca e ficam chamando as pessoas que morrem para ir para o céu, para o inferno, enfim. Então eu fazia um papel pequenininho e comecei a pegar gosto também em dirigir e atuar e me treinar nessas 2 funções, né? E, Luísa, esse momento, né, em que o grupo deixa a universidade, portanto, a sobrevivência estava em jogo, né? Como é que foi essa transição? Vocês vão para uma sede, para um espaço físico, né? Primeiro Sim. aqui na Bela Vista, né? Nós vamos ali em frente ao Butch Bar, Sim. tem um castelinho amarelinho, que é a coisa mais fofinha também, porque assim, o que aconteceu? Eu peguei uma rescisão, eu trabalhei na universidade 12 anos, Sim. então eu falei, vou alugar essa casa, vou fazer um teatrinho lá no fundo,
e vai dar tudo certo aqui, né? E era uma casa adorável, mas eu gastei muito dinheiro com a reforma do espaço, e a casa era linda, década de 20, ai, era a coisa assim mais interessante, em frente ao Ruth Escobar, porque nós tínhamos feito, aí nós já estávamos com a Serpente, porque foi na Serpente que tudo isso aconteceu. Aí nós saímos do Ruth Escobar e vimos essa casa, alugamos, foi um fracasso retumbante. A gente faliu, eu fali, né? Porque eu não tinha condição. Nós ficamos lá, acho que 9 meses, 10 meses. Foi fazer o teatro, estrear e devolver a casa já com uma dívida enorme, enorme, enorme. E esse foi um momento bem sombrio, né? Imagino. Você não conseguiu, nesse momento, nenhum apoio de lei de Nada. incentivo ao teatro, nada? Nada. Você sabe que eu não sou uma pessoa mística, É. assim, mas eu digo que aquela casa acontecia, nada dava certo, nada. A gente não conseguiu aprovar um projeto, captar um recurso, a gente não tinha aluno, a luz acabava. Foi assim, eu acho que era um teste, assim, falou, olha, vamos ver se eles aguentam. E, e a gente, nossa, um amor, assim, mas não deu certo, assim. Aí a gente faliu muito feio e entramos num buraco. E aí eu falei, nossa, acho que agora não sei. Acho que não vai dar, não vai dar. E aí comecei a dividir a dívida. E aí só tinha um lugar que a gente conseguia pagar, que era lá em Santana. E aí a gente foi para lá. Assim, eu estava arrasada, mas eu tenho a sorte de ter companheiros muito positivos, né? Porque eu lembro que ali era um espaço onde hoje nós estamos ainda, que é o Teatro do Sol, era um espaço de dança, de yoga, um salão assim, e eu só conseguia chorar e falar, meu Deus, e o pessoal dizia, não, aqui vai dar um teatro lindo, né? Vai ser pequenininho, mas vai ser muito legal. Eu lembro do Daniel falando, não, aqui tem uma cabine de som, ali tem uma cabine de não sei o quê, e meu pai também foi me ajudar, e sim, a gente começou do zero de novo, né? Mas você veja, às vezes o universo é misterioso, né? Porque lá a gente começou um novo ciclo, assim, né? E aí a gente não tinha dinheiro para comprar os direitos do Nelson. Sei. Aí o pessoal falou assim, Elô, por que que você não escreve? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu já dirijo, eu já atuo, vocês querem que eu escreva? Vocês são malucos? E aí eu comecei a escrever. Foi nesse momento, quer Foi. dizer, a falta de recursos materiais às vezes gera criatividade, gera novos rumos, né? E esse desafio, uma coisa que eu gostaria de comentar, né? Quando vocês vão para a Zona Norte, é muito interessante, né, Luísa? Porque, infelizmente, nós temos a vida cultural de São Paulo acontecendo, né, apenas em algumas regiões da cidade. Então, era um desafio e tanto que se mostrou um sucesso, né, porque o teatro, mesmo sendo na Zona Norte, está sempre cheio, né? Tá. Quer dizer, vocês começaram do zero, criaram, né, público, né, porque precisava atrair público, né? E, Luísa, então, o primeiro trabalho seu como dramaturga se dá nessa transição quando vocês se instalam em Santana, no Teatro do Sol. Talvez um pouco antes, assim, porque eu comecei a escrever já em casa, quando a gente estava, assim, no caos. A minha criação começou no caos, quando eu vi que eu não ia conseguir, que eu ia perder a casa, que eu ia... Tanto é que quando a gente estreia na casa, a gente estreia... Eu escrevi primeiro um infantil chamado Rapunzel, que a gente conseguiu fazer nessa casa. Ah, E então, um pouco antes, mas é nesse lugar que eu já estou sabendo que aí não vai dar. sim. E depois o segundo texto foi. O primeiro texto foi Rapunzel, o segundo Frisante. Quando a gente vai para casa, eu escrevo o reino. Eu escrevo o reino lá.
vamos dizer que o Reino foi nosso primeiro sucesso, vai, assim, Sim. porque o Reino era muito lotado, e aí eu ganhei um prêmio de dramaturga, é, um prêmio popular. Eu sou escolhida pelo júri popular numa votação de internet como o melhor texto. Eu não lembro, 2013, eu acho que eu sou péssima de data, você me perdoa. E aí foi, aí a gente virou uma chave, assim, né? Porque a gente não tinha ar-condicionado, a gente não tinha cortina, a gente não tinha linóleo preto, a gente não tinha nada. A gente conseguiu pegar alguns refletores que eram nossos, da universidade, trazer à mesa, trazer os refletores a muito custo, porque quando a universidade foi vendida, a gente não conseguia mais entrar lá, eles não deixaram a gente pegar os nossos figurinos, Poxa, eles não deixaram pegar nossos móveis, né? Assim, foi um tratamento bem horrível. sei. Mas aí eu acho que nesse momento, assim, quando a gente sai daquela casa com o frisante a gente conseguiu fazer 3 peças lá em 7 meses, você vê o desespero. É. Mas não tinha público, assim, infantil um pouco, mas era muito difícil. E aí, quando a gente foi ali lá para Santana, também foi muito difícil, né? Mas eu acho que ali a gente conseguiu ter estrutura e teve mais sorte, talvez, não sei, ou, os deuses se ajudaram, era lá mesmo, porque aí a gente começou a aprovar projeto, captar recurso, e começou com cada recurso que entrava, então, cortina, a gente foi por prioridade, assim, cortina, condicionado, piso, é, piano, nossa, quando a gente comprou a cortina vermelha que abre e fecha, todo mundo chorou. Imagina. A Luísa, e nesse momento é que os cursos, você vem fazendo um trabalho lindo, né? Encontrando, né, o que eu tenho visto de gente boa no seu grupo, Obrigada. encontrando essa gente boa nos cursos, né, que você oferece gratuitamente, né, que o grupo Gatu oferece. Então, conta um pouquinho para o nosso público como é que é a dinâmica desses cursos, para quem tem interesse, né, quando deve se inscrever. Sim, e esses cursos, como a gente consegue fazê-los de forma gratuita para as pessoas? Quando a gente aprova projeto. Por exemplo, o ano passado, nós tínhamos aprovado um fomento. Então, nós estávamos dando aulas de graça para as crianças, o que foi maravilhoso. Esse ano, infelizmente, a gente não tem recurso. Então, eu dependo um pouco do recurso para oferecer essa formação, né? Mas eu digo que eu estou sempre atrelada a ela. Essa formação está em todos os meus projetos. Então, tão logo a gente consiga aprovar qualquer um desses projetos, a gente retoma as aulas, né? Infelizmente, nesse momento, não tem curso. Mas vou ter espetáculo de graça em breve, né? Assim, porque essa política também para tentar suprir uma necessidade, uma carência, né? E de que o preço do ingresso não seja um impeditivo. Porque aí a gente faz democracia total num país como o nosso, que a gente sabe que as distâncias sociais são grandes, as distâncias econômicas são grandes, né? Assim, como que a gente faz um teatro absolutamente democrático? Isso é muito polêmico, porque há companheiros meus, há pessoas que não gostam de não cobrar, porque dizem que vai ser desvalorizado o produto, ou acham que as pessoas só dão valor quando pagam. Eu respeito todas as opiniões, mas eu acho que a partir do momento que eu pego dinheiro público, o dinheiro do contribuinte já está ali, então eu não vou sobretaxá-lo. Mas essa é a minha humilde opinião, e eu respeito todas as outras, inclusive contrárias à minha, não é? E vejo pontos de vista que poderiam ser interessantes. Eu venho aplicando essa prática enquanto há 10 anos que eu estou em Santana e que a gente tem aprovado esses projetos, e eu posso dizer a você, com toda a verdade e transparência, que eu realmente tenho formado uma plateia que, na sua maioria, nunca tinha ido ao teatro. Sim. E que talvez o valor do ingresso fosse um impeditivo, ou não sei, entendeu? Mas no meu teatro ele não vai ter esse impeditivo, e eu
ainda faço questão de honrar o dinheiro público na medida que eu dou um excelente, ou pelo menos o meu excelente, o melhor que eu posso, o melhor que eu sei para o meu público, né? Com respeito à inteligência deles, com respeito ao fazer artístico. E eu tenho notado que o público é ávido por assistir espetáculos assim, que ele de forma nenhuma se sente o produto menos porque não pagou. Assim, às vezes a gente precisa. As melhores coisas não têm preço, né? Assim, isso não quer dizer que não custe. A gente consegue fazer porque a gente consegue subvencionar esse valor, né? E essa prática tem dado certo, né? Assim, então eu acho que eu fico tranquila com o meu propósito, digamos assim, né? E permitido, não é, Heloísa, que muitas pessoas certamente descobriram o teatro indo ao Teatro do Sol, né? Nossa. E acabam se tornando espectadores contumazes, né? Porque, como você bem observou, somos um país, né, com níveis de exclusão social medonhos, a cultura, né, a arte não são democratizadas como deveriam ser, né? E isso é essencial, né, para que nos coloquemos, né, no rol dos países desenvolvidos, né, dos países respeitados do mundo. Então, esse trabalho eu considero fundamental, né? Eu sempre digo, né, para os meus alunos que, por vivermos em São Paulo, temos o privilégio, né, de viver numa cidade em que ninguém pode dizer que não fez um bom programa cultural por falta de dinheiro, né? Porque a gama de coisas que nos é oferecida gratuitamente é enorme, né? Enorme, enorme. E eu acho isso maravilhoso, eu acho que tem que ter isso mesmo. E pode ter os ingressos caríssimos dos musicais, as pessoas podem ir, tudo pode. Eu não acho que um exclui o outro, um espetáculo em detrimento do outro. Acho que tem 18 milhões de habitantes, 16 milhões de habitantes só na capital, tem público para todo mundo, para todos os gostos, e cabe todo mundo. E você pode ter uma experiência. O Teatro do Sol foi nessa experiência muito intimista, muito pessoal, de acolhimento, assim que chega ao teatro, com a proximidade do palco, com a nossa sala enxutinha, então você vê ali os olhos dos atores, você sente a respiração, então uma experiência exclusiva, né? Assim, e eu acho fundamental a gente poder oferecer isso para a cidade como retorno. Tanto é que nós ganhamos um prêmio como um polo cultural dentro da cidade de São Paulo, que muito me orgulha, né? Assim, porque assim, poxa, produzir cultura, levar para a região da Zona Norte, e você sabe que não é só a Zona Norte que vai. É o Seja São Paulo inteira, sim. Eu atendo telefone, como é que faz? Eu tô aqui em Interlagos. Como é que chega? Eu tô na Moca. Porque as pessoas que gostam de teatro, não, né? E eu acho esse trabalho, assim, me dá grande alegria poder executá-lo, assim. Eu acho que é uma fórmula não é uma fórmula congelada, mas é uma fórmula que tem trazido grande alegria para a gente. Heloísa, você teve essa formação, né, clássica, eu diria, no Grupo Tapa. O que isso influenciou na sua escrita? Eu percebo também, você tem um carinho especial por esse teatro de costumes, esse teatro do cotidiano, né, que às vezes diz tanto e de uma maneira tão acessível, né, que maravilhosamente, por exemplo, Martins Pena e o Arthur de Azevedo, né, que são dois mestres, faziam, e que você, claramente, lendo seus trabalhos, dos quais você é uma herdeira, né? Não? Porque é um teatro que chega a todos, né? Tanto aquele público mais sofisticado, mais exigente, quanto aquele público que está entrando pela primeira vez na vida numa sala para ver um espetáculo, né? Então, quando você senta para escrever, o que a norteia num primeiro momento? Olha, que pergunta difícil, viu? Olha, eu penso, eu vou retomar um seu raciocínio que eu acho muito interessante, né? Que assim,
eu gosto de um teatro popular no sentido de Shakespeare. E as pessoas podem ler, porque quando a gente fala popular, também tem uma peça de popularesco, eu prefiro um teatro que não seja hermético. Eu gosto que a pessoa entre na peça, no meu teatro, como dramaturgo, inclusive, e te entenda o texto. Mas para entender a história, o texto, eu também não posso subjugar a inteligência, e jamais o farei, porque o público é inteligentíssimo, tornar esse texto interessante. Então, eu penso que quando eu sento para escrever, eu falo assim, como é que eu vou deixar meu público maravilhado? Como eu vou surpreendê-lo? Como eu vou diverti-lo? É porque eu acho que a comédia faz parte do Grupo Gato, faz parte de mim. Eu sou uma comediógrafa, eu escrevo comédias, escrevo dramas, minha fortuna é um drama. Eu escrevo infantil. Também tem uma coisa assim de colocar você, você é só dramaturgo infantil. Você só escreve drama, você escreve só comédia. Eu acho que a gente pode transitar por muitos momentos, por muitas linguagens, você não precisa ficar. Ninguém é uma coisa só. O cérebro humano é uma coisa fascinante. A gente tem muitos potenciais, né? Assim, mas eu penso que quando eu escrevo, eu quero maravilhar, encantar, jamais aborrecer meu público. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer o público sofrer, assim, sabe? Claro que a dor às vezes vem, às vezes a gente. Eu lembro que eu fui escrever uma cena na Bela e a Fera e as pessoas choravam muito. Depois riam depois. E eu dizia, ai, meu Deus, estou chorando. Porque eu já acho a vida assim, tão dura, né? Assim, não sei se eu gosto que as pessoas sofram quando vão assistir um texto meu. Eu gosto que elas reflitam. Porque eu acho que tem uma ironia, eu acho que tem um sarcasmo, eu acho que tem uma crítica, inclusive, dos nossos tempos, mas eu prefiro que isso tudo seja dito com humor, porque eu acho que aí reverbera diferente, né? Eu acho que o humor é essa grande chave de transformar e sem ferir, né? Você pode dizer coisas e pensar em coisas e não precisa. Eu não gosto de coisas agressivas assim e violentas e claro que eu monto Nelson, então tem violência, tem agressividade em tudo. Mas eu acho que quando eu escrevo, eu penso em como encantá-los, em como deixar o tempo todo. E eu tenho horror, assim, de pensar que eles vão dormir, ou que a plateia não vai achar interessante. Uma coisa de thriller, assim, tipo, o que vem depois, o que vem depois, que não seja óbvio, né? Eu acho que tem até uma relação com os diálogos mais curtos, mais ágeis, para você tornar a peça mais dinâmica. E também contemporânea, né? Porque se a gente pegar aqueles longos monólogos, aí a gente já exclui uma grande parte da plateia que vai ter um certo enfado, né, de acompanhar aquele raciocínio da pessoa contando toda a vida dela, né, num monólogo gigante. Então, eu penso que Eu sempre digo que há espetáculos, às vezes muito bons, mas que não são para uma plateia iniciante, que podem funcionar ao contrário, ou seja, alguém que descubra o teatro por determinados espetáculos terá a tendência de não voltar ao teatro. Né? Sim, vai prestar um desserviço, né, ao teatro, porque se você tem uma experiência muito hermética, né, assim, a pessoa sai, ela se sente um pouco burra, né, e eu mesmo, eu sou atriz, eu faço teatro, às vezes eu vou numa peça e digo, graças a Deus o teatro pós-contemporâneo já está morto e esquecido, mas foi muito cult gostado do teatro. Eu odiava, sempre odiei, mas tinha críticos brilhantíssimos, inclusive, que falavam que aquele Alvin, eu acho que esse nome Alvin, era um gênio. E alguns diziam, meu Deus do céu, né? Enfim, aí eu lembro que até um Afonso Gentil disse assim, essa bobagem vai ser esquecida com o tempo, porque eu fazia uma piada do teatro pós-contemporâneo no Reino. Para assistir. Então, assim, essa coisa do teatro muito hermético, do muito difícil, do muito a classe que fica ali, eu gosto quando é bem feito, eu gosto. Sim, eu acho que o público odeia. Aí o cara fala, eu não vou pro teatro, teatro é uma coisa ruim, teatro é só para quem faz teatro. E nós, Exatamente. Ângelo, nós precisamos formar plateia. Plateia, exatamente. Onde está o público infantil? Onde estão as Exatamente. pessoas? Eu vou ao teatro e encontro meus amigos.
eu adoro encontrá-los, mas cadê o público? Cadê os universitários, as pessoas, os donos de casa, os empreendedores? As pessoas, como você vai a Londres? É. E em Londres as pessoas amam o teatro. As E pessoas vão lá. É um programa bacana, né? Assim, então, mas faz parte desse, digamos, desse aprendizado de gostar do teatro, de encontrar algumas coisas, às vezes, que não fala a sua alma, cabe persistir. Essa sua fala, Heloísa, me faz lembrar, eu ainda muito menino, já muito fã do teatro, eu ia muito ao Teatro Popular do SESI, dirigido pelo saudoso e brilhante Osmar Rodrigues Cruz, né? Que ficou lá 4 décadas, né? E era um teatro muito bem feito, né? Extremamente popular, porque a ideia, né? O SESI, né? O Serviço da Indústria, né? Inicialmente para os funcionários, né? Para aqueles que tinham a carteirinha do SESI, mas depois eles abriram para o público em geral. Eram temporadas longuíssimas, né? Eu me lembro que eu vi O Abre Alas, que era a vida da Chiquinha Gonzaga, né? Que lindo. Um ano em cartaz, várias comédias, uma sobre o ator Vasquez, depois adaptações de Shakespeare, de Molière, né? E lotadíssimo. Eu lembro que, bom, naquela época não existia internet, nada disso, a gente tinha que ir durante a semana para pegar os ingressos para o dia que a gente queria, né? Eles eram distribuídos, né, à tarde, e eu não perdi um espetáculo, alguns deles, ainda menino, eu vi mais de uma vez, né? O Abre Alas, eu me lembro que acho que eu vi umas 5 ou 6 vezes, né? E é isso, o seu teatro dialoga muito com essa proposta lá de trás, lá dos anos 50 ainda, do Osmar Rodrigues Cruz, com o Teatro Popular do SESI. Era um teatro popular, muito bem feito, né? As comédias de costume, né? Agora, paralelamente a isso, eu sei que você é uma apaixonada por esse universo do nosso, sem dúvida, maior dramaturgo de todos os tempos, Nelson Rodrigues. Né? Sou completamente apaixonada. Eu tenho a honra de ser a mulher que mais dirigiu o Nelson. Eu vou para o meu 6º Nelson esse ano. E então eu acho que agora eu já posso ir para o Guinness. Sim. O Nelson você descobre ainda no curso de teatro ou no curso de teatro eu descobri na IAD, não sei se na IAD, quando eu comecei a estudar, alguém me deu o Nelson, e eu li a valsa número 6. Sim. Eu fiquei completamente apaixonada, eu disse, eu vou fazer esse espetáculo, eu vou fazer esse espetáculo, eu vou fazer esse espetáculo. Eu fiz esse espetáculo na Casa das Rosas, numa versão bem contemporânea, dentro de um banheiro, e aí foi a minha porta de entrada para o Nelson, assim. Eu me apaixonei profundamente, eu li a obra dele toda, eu passei das peças para os contos, para tudo que ele escreveu, para as crônicas de jornal, para os romances, e até hoje eu sou assim, completamente apaixonada por ele. Eu acho que ele é nosso maior dramaturgo, a força dramatúrgica dele é intensa, e ele continua sendo muito atual, e que eu acho que a gente precisa abrir a cabeça, assim, né? As pessoas que rotulam um artista do calibre do Nelson é tão pequeno, gente. Outro dia eu estava vendo, tinha lá um negócio para discutir os defeitos da obra do Nelson. Me diz o que a pessoa que está discutindo o defeito da obra do Nelson produziu. Quem é ele? Quem são essas pessoas que eu não tenho a menor noção quem seja, também não me interessei pelo fato. Porque é absurdo, é bizarro. Né? Assim, o Brasil tem essa coisa de destruir os ícones como se fosse um defeito, ter um gênio. Nelson Rodrigues é um gênio, a gente deveria tratá-lo como um gênio, ter homenagem para ele, montar o ano todo, não ficar falando besteira da obra do Nelson. Né? Assim. Eu digo sempre que o mergulho que a obra dele faz nos desvãos da alma humana é da estatura de um Shakespeare, de uma mulher, dos maiores da humanidade. Sem exagero nenhum, né? Não é porque ele é brasileiro, eu sou brasileiro, é de uma genialidade sem paralelo, né? Então, não entender Nelson é o problema de quem não entende, né? É a limitação de quem não entende, como você observou, de quem encontra, né, problema na obra dele, porque
ele mergulha nos conflitos humanos, né? Eu digo, meu Deus, eu nem que vivesse 500 anos e fosse dramaturgo, eu seria capaz de produzir uma obra com tal gênio criativo como ele produziu, né? E o grupo, você disse há pouco, já foram 6 espetáculos que você montou, Nelson. São 5 espetáculos, estou indo para o sexto. Sexto agora. Qual será o próximo? Surpresa. Surpresa ainda. Tá. Certo. E Heloísa, dos atores, você tem atores muito fiéis ao grupo, né, que estão com você desde o começo, né? Tem, desde o começo, não, mas eu tenho, por exemplo, porque como o grupo tem 24 anos, mas eu tenho, por exemplo, a minha assistente de direção, a Miriam Jardim, ela está comigo há 19 anos. 19 anos. 19 anos de paixão pura, menina talentosíssima, grande atriz, premiada. Ela fez o Timbira, ganhou o prêmio de melhor atriz na falecida. Sim. Maravilhosa. O Daniel Gonzalez, eu acredito que esteja há 14 anos. A Mariana Fidelis está há 12. A Lilian Correia Pérez, acho que está 9. O Jailton Nunes, uns 8. Eu acho que é isso, assim, agora a gente tem alguns... Você teve também esse privilégio de formar quase que uma família, né? Porque a gente percebe que o grupo trabalha muito feliz, né? Sempre que eu vou ver os espetáculos, e vocês têm esse gesto carinhoso, depois vocês saem para conversar com o público, né? Eu percebo que há, né, uma realização, há um prazer, né, dos seus atores por estarem ali, né, por aquele congraçamento, né? As pessoas trabalham felizes, eu percebo sempre isso, e conversando, né, com amigos que também têm admiração, né, pela sua trajetória, eles têm a mesma percepção, né? E isso nem sempre acontece, né? Porque às vezes há diretores que são déspotas, né? Há trabalhos que saem a fórceps, né? E o que eu vejo no Gatu, vejo lá no Teatro do Sol, Heloísa, é o oposto, né? É um processo conversando com seus atores, o processo mesmo de construção, de ensaios, todos eles falam o quanto é prazeroso, né? O quanto você os acolhe, o quanto você é uma diretora competente, sem ser ácida, né? Como muitos diretores acreditam, né? Provavelmente, eu acho que por ter também na sua história um diretor como Tolentino, né? Que é um diretor rígido, porém de uma humanidade, né? E isso os atores que trabalharam e trabalham com ele são unânimes em dizer, de uma humanidade ímpar, né? E, Luísa, quais os desafios maiores para que o grupo continue a sua trajetória? E, Luísa, para finalizar o nosso encontro, eu gostaria de saber o seguinte: as nossas leis de incentivo ao teatro têm dado conta do recado? Quais têm sido os maiores desafios na manutenção do grupo, do Gatu, na manutenção do Teatro do Sol? Excelente pergunta, obrigada, Ângela. Olha, o maior desafio mesmo é nos mantermos financeiramente, né? Assim, e esse é um desafio ano a ano. A gente entra em todos os projetos de lei possíveis. A gente já pegou o Fomento, já pegou o Zé Renato, trabalhamos com a Lei Rouanet. Então, mas a cada ano é esse desafio. Eu acho que esse é o maior, assim. Eu gostaria de ter uma lei, por exemplo, por exemplo, um projeto de continuidade por 3 anos, por exemplo. Porque como a gente trabalha com projetos de 1 ano, eu tenho a aula. Todos os meus aluninhos que estavam num processo lindo, que eu poderia ter uma turma do 1º ano, do 2º ano, do 3º ano, abrir uma turma para a turma adulta, por exemplo, né? A gente não consegue fazer porque não tem recurso. Então, nós ficamos sempre à mercê. A gente tem alguns parceiros que ficaram com a gente, né? O Atacadão, enfim, tem alguns
alguns parceiros que às vezes nos apoiam através dessas leis de incentivo. E é o que tem, é essa loucura, Ângela. Esse é um desafio. Eu imagino, Heloísa, a angústia, né? Porque, você sabe, uma vez conversando, eu tenho uma amiga muito querida, bailarina, radicada na França, e ela vive da dança, né? Lá. Agora, diferentemente daqui, as leis, no caso, né, dela, que é bailarina, de incentivo à dança, mas assim como também as leis de incentivo ao teatro, elas, a partir do momento que o grupo já tem uma tradição, já tem uma história, não há essa descontinuidade de você todo... Há uma prestação de contas, isso é óbvio, né? Que ninguém pegue dinheiro e não faça nada. Claro. Não há essa situação angustiante de, anualmente, a pessoa ter que apresentar projetos, ficar naquela ansiedade imensa, serei ou não contemplado. Então, os grupos existem há décadas e há uma tranquilidade para o artista, né, sabendo que o grupo dele não vai deixar de existir amanhã, porque eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel da sede, porque eu não vou poder pagar os meus atores. Ou essa situação, né, que é comovente, dessas crianças, né, com quem você trabalhou ano passado e que foram dispensadas, né? Quer dizer, apesar, né, da seriedade do projeto, apesar da prestação de contas, né? Então, é uma situação que gera, eu imagino, muita angústia, né? Ansiedade, porque, enfim, o que será, o que não será, né? Isso precisa ser pensado, né? A Cooperativa Paulista de Teatro, né? Junto com os donos do poder do momento, que muitas vezes não têm a menor sensibilidade, né? Porque são tecnocratas que são colocados à frente da Secretaria da Cultura, né? É muito sério, né, Luísa? É muito sério, assim. Eu acho que a gente teve no Fomento um período onde sempre os mesmos grupos. Você vê, eu sou o grupo, eu prestei mais de 20 vezes, eu me inscrevi mais de 20 e poucas vezes para pegar meu primeiro fomento, sendo que tem grupos lá que pegaram consecutivamente durante quase o tempo todo. Então, qual o critério, né? Você tem umas políticas de privilégios ali, né? Claro. Assim, não sei como está agora, a gente acabou de pegar o fomento, mas demorou demais, entendeu? Assim, a gente ficou 15 anos tentando para pegar 2 vezes por ano para pegar o primeiro fomento, né? E um grupo consolidado, que já tinha dito a que veio, né? Sim, assim, eles já sabem que eu acho que a gente tem uma coisa que é idoneidade e transparência. A gente já tem esse lugar, né? A gente construiu isso ao longo da nossa carreira. Eles já sabem a qualidade, a excelência artística, a qualidade do acolhimento, a qualidade do espetáculo, que a gente vai pegar o dinheiro e não fazer, pelo amor de Deus, o que a gente mais quer é fazer tudo, né? Mas eu também entendo que há um lugar em que pouca verba para muitos grupos, né? Assim, então, tem muita gente bacana. Nesses mesmos grupos que são premiados todos os anos, são ótimos, inclusive, alguns deles excelentes, outros a gente não sabe, mas enfim, tem de tudo, né? Assim, talvez a gente precisasse ter mais verbas, né? Talvez a gente precisasse repensar, colocar um grupo que está começando junto com a gente, colocar um grupo que tem um lugar diferente do nosso, assim. Ou o Tapa, por exemplo, né? O Tapa não precisava mais entrar em lei nenhuma, na minha opinião, né? O Tapa tinha que ser constantemente subvencionado, né? Pela pesquisa, pela história, 40 e tantos anos de Tapa. Não estou nem mais falando por mim, já não estou advogada em causa própria. Já estão dizendo que tem uma coisa, reconhecimento público. Sim, Acho sim. que essa pessoa precisa ser premiada, Sim, né? sim. Então, eu acho que tem um lugar ali que precisa ter mais dinheiro para a cultura, né? E aí tá engraçado, porque parece que que o pessoal da cultura nada em dinheiro, rouba para ler Rouanet, que é uma grande bobagem, né? Assim, porque assim, a verba que vai para a cultura é ínfima comparada com o que vai, por exemplo, para o transporte, para a saúde, né? Mas as coisas todas acontecem na cultura. Não é mais. Você citou Lei Rouanet, que eu defendo, mas eu acredito, há muitos anos eu bato na mesma tecla, que ela precisaria de ajustes, né? Por quê? A Lei Rouanet, muitas vezes,
beneficia aquele que nem sempre precisaria ser beneficiado. Essas grandes figuras midiáticas, né? Um ator de novela das 9 da Globo, né? Ou um grande musical. Um grande musical. E isso eu digo a partir do depoimento de uma amiga que trabalhou durante muitos anos num escritório, que fazia a ponte, né? Entre atores, artistas e possíveis financiadores via Lei Rouanet. Ela levava projetos, né, segundo ela mesma, excepcionais, de gente talentosíssima, mas de gente não midiática. E aí o departamento de marketing, né, são executivos, né, são homens de negócios. Ah, mas olha, pode ser realmente tudo isso que você está dizendo, diziam para minha amiga. Mas eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Eu nunca vi numa novela, eu nunca vi na tela do cinema, enfim. Então, é preciso também tirar, porque o mercado, muitas vezes, ele é pérfido, né? É sempre essa relação custo-benefício, né? Então, eu defendo há muito tempo que a Lei Rouanet precisaria de novos dispositivos para financiar, por exemplo, eu sou empresário, conheço há tantos anos o trabalho do Grupo Gatu. Prefiro muito mais ligar o meu nome, né, mas a questão é que eu tenho sensibilidade para isso, a vocês, e não para uma figura midiática que pode ser brilhante, pode ser talentosa, mas que não precisa, né? Que já tem... Exatamente. Né? Para a gente, ele já tem público, ele já tem condição de ganhar bilheteria, ele já tem acesso. Um musical, ele já se paga, né? Sim, ingressos de R$300, dependendo até R$500, né? Quer dizer, e pegam 13 milhões de dinheiro. Exatamente. Para pagar royalties para americano. Exatamente. Não é um autor nacional, ou sei lá quem, Mário Bortolotto, sei lá. Mas então eu acho também. Profissionais do entretenimento, né? Então, isso precisa ser repensado. Né? Uma vez, quando eu falei isso, me disseram, não, mas você não pode dizer isso porque é uma arma para a extrema-direita que é contra a Lei Rouanet. Eu disse, eu estou dizendo, eu sou totalmente a favor da Lei Rouanet, mas ela precisa de dispositivos, como você disse, 13 milhões, eu já vi orçamentos de 17 milhões para esses musicais da Broadway, né? Eu fico imaginando, Luísa, quantos grupos, né, seriam contemplados e poderiam fazer um trabalho excepcional, né? Inclusive da formação, né, para meninos, né? Eu sei que você tem gente no grupo maravilhosa que veio da periferia, que descobriu o teatro graças ao Gatu, porque um dia teve a oportunidade de fazer curso e, né, gente talentosa que acabou integrando o curso, né? Então, veja o papel social que a arte, né, que o teatro pode ter, ou a dança, ou a música, enfim, né? Isso precisa ser repensado, né, Luiz? Com certeza, porque aí fica desleal, né? Assim, obviamente que para o investidor ele diz, ó, eu vou colocar o meu dinheiro no musical ou no Grupo Gato? Tipo, quem vai dar mais retorno financeiro? Ele tem uma ótica capitalista também, mercantilista, capitalista, exatamente. Mercantilista. E a lei precisa estabelecer limites para isso, né? Para que cumpra o papel social dela. Exatamente. Mas ela tem me servido. Toda vez que eu consigo captar recurso, eu também não cobro ingresso. Eu pego o dinheiro da Rouanet, o dinheiro do contribuinte, ele já pagou, e lá no Teatro do Sol, ele vai assistir o espetáculo de qualidade de graça. Né? Assim, e tá lá, apoio do Ministério da Educação. Ao contrário, né, de figurões midiáticos que pegam orçamentos inacreditavelmente elevados e cobram ingressos inacreditavelmente elevados, com preços, né, altíssimos, né? Quer dizer, é o teatro feito por uma pequena parcela da população endinheirada, né? Eu não vejo o menor sentido, aliás, isso me causa uma imensa indignação. Heloísa, e quando, então, temos espetáculo novo do Gatu? Olha, esse ano a gente tem uma programação para o primeiro semestre, um espetáculo do Nelson, nova temporada, inédito, a minha 6ª direção do Nelson, essa que eu vou entrar para o Guinness.
com a mulher que dirigiu Mulher ou homem, eu não sei de outro diretor que tenha montado 6 peças. Nelson. 6 peças diferentes do Nelson, né? Não várias temporadas. É. E no segundo semestre tem uma. Você sabe que eu faço as tetralogias que eu adoro, né? Sim. Com Amor, Fortuna, Graça e Glória. E aí eu fiz verão, outono, verão, inverno, e agora eu estou no outono. Outono. Então, o outono vai para o segundo semestre. Sim. E o Nelson no primeiro semestre. Então, Primeiro semestre ainda temos novidade. temos novidades, está saindo, está no semestre o espetáculo seu dentro daquela trilogia, né? É de uma tetralogia, né? Tetralogia. Isso mesmo. Eu fiz as estações do ano, As né? estações, exato, exato. Vai faltar só a primavera. Maravilha. E Luísa, muito obrigado pelo papo. Eu te agradeço. Aos amigos que acompanham aqui, né, os nossos encontros, aqueles que não conhecem o Gatu, conheçam o mais rápido possível. Obrigada. Porque eu tenho certeza que conhecendo se tornarão fãs. Querida, sucesso cada vez maior, que seus desafios sejam enfrentados com muito êxito. Muito obrigada, Ângelo, querido. Foi uma alegria imensa conversar aqui contigo. Muito obrigada. Obrigado. Até mais, querida. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. E Luísa,